Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Sra. Ministra, estranho que no seu discurso de apresentação desta proposta não tenha falado aqui de uma matéria que é essencial e que está também subjacente a este conjunto de medidas e que o Governo mais uma vez não respeita, que é a autonomia do poder local democrático. O Governo, muitas das vezes, e os partidos que o suportam, o PSD e o CDS, num conjunto de medidas e de propostas, referem sempre o respeito pela autonomia, que a autonomia dos municípios, de facto, é algo que é preciso ter em conta, mas o que nós vemos depois, medida a medida, sempre que surge alguma coisa que tem a ver com os municípios no Congresso, essa autonomia é sempre desrespeitada, essa autonomia é sempre posta de lado e trata-se sempre os municípios como se fossem paus mandados do Governo e como se não fossem eleitos diretamente pelas populações com um projeto concreto. O Governo há muito que exerce uma tutela que muito ultrapassou já a tutela de legalidade, exerce já uma tutela de mérito. E a proposta que hoje o Governo aqui nos traz em relação a esta matéria é mais uma vez isso, ao impor aos municípios que a taxa pelo abastecimento de água, pelo saneamento ou pelos resíduos urbanos não sejam os municípios a defini-la, mas sim seja uma entidade reguladora que vai aos objetivos daquilo que são os objetivos deste mesmo Governo. Eu recordo-me que a Sra. Ministra, na Comissão de Ambiente, numa das audições que nós dissemos, quando discutíamos estas questões da água, do saneamento, dizia que para aquela que era a pretensão e a estratégia do Governo para este setor, que não iria obrigar os municípios a aderir a esta sua visão e a esta visão do Governo, mas queria ser pela adesão voluntária. Vemos bem que a adesão voluntária é esta que a Sra. Ministra aqui nos traz, quando impõe aos municípios nenhuma saída e quando retira toda e qualquer autonomia que tem sobre esta matéria. Mas, Sra. Ministra, para finalizar a minha questão, queria aqui colocar-lhe o seguinte. Como sabe, o Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Península de Setúbal, o Governo aumentou a tarifa aos municípios em 7%. A proposta da Águas Portugal era ainda pior, 10%. Mas o quadro legal o que diz é que o aumento é de acordo com o parecer da ERSAR. E a ERSAR dizia que propunha 5%. Mas há ainda um outro aspecto, é que a prática de todos estes anos, o aumento tinha sido pela taxa de inflação. Sra. Ministra, vê-se bem aquela que é o objetivo por parte deste Governo em relação a esta mesma proposta. E, Sra. Ministra, este aumento de 7% que o Governo está aqui a impor a este sistema no concreto vai, na prática, criar constrangimentos graves ao cumprimento do plano de pagamentos que já estava acordado. É este o caminho da sustentabilidade económica ou financeira dos sistemas que a Sra. Ministra fala? Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta de lei que hoje discutimos constitui mais uma peça da estratégia do Governo para o setor das águas e resíduos. O Governo está a montar o edifício jurídico para criar as condições desejáveis de privatização deste setor. Aliás, diga-se que a privatização iniciou-se em 1993 com Cavaco Silva, mas que durante estes anos, quer PS, PSD e CDS, foram sempre contribuindo para ela. O Governo, numa atitude de profundo desrespeito pela autonomia do poder local democrático, consagrado na Constituição, impõe aos municípios o cumprimento das recomendações da entidade reguladora e, caso não as cumpram, é a própria entidade reguladora que fixa as tarifas, mas consigna parte das receitas dos municípios decorrentes da cobrança da prestação destes serviços públicos para o pagamento de dívidas aos sistemas multimunicipais. O Governo recorre-se de argumentos de eficiência económica e sustentabilidade económica ou financeira dos sistemas, evocando a existência de dívidas e a insuficiência de alguns tarifários municipais para justificar as suas opções que importam desmontar. É do conhecimento público que a Associação Nacional de Municípios não reconhece o montante da dívida aos sistemas multimunicipais afirmada pelo Governo. Passadas 2 décadas desde a criação destes sistemas, a realidade demonstrou que estes não são mais eficientes que os serviços municipais e, em muitos, os investimentos inicialmente prometidos continuam por concretizar por incumprimento da Águas de Portugal. Os sistemas multimunicipais foram construídos em pressupostos de viabilidade económica ou financeira incumpríveis e assentes em consumos mínimos, sem correspondência à realidade e que são cobrados mesmo sem terem sido consumidos. E ignora as políticas de asfixia financeira a que têm votado os municípios, criando dificuldades acrescidas no cumprimento das suas responsabilidades. Recordamos que a adesão dos municípios aos sistemas multimunicipais caracterizou-se por um processo de chantagem, protagonizado pelo Governo ao disponibilizar fundos comunitários somente para aqueles que integrassem estes sistemas.
não nos esquecemos que os sucessivos governos permitiram que fossem fechados fontanários públicos e taxaram a utilização de posses que são da propriedade das pessoas para obrigá-las a ligarem-se aos sistemas, tal como esta iniciativa do Governo impõe. Na prática, trata-se de uma angariação de clientes forçada para os privados, a quem o Governo pretende entregar os sistemas, assegurando-lhes assim a sua rentabilidade. Esta proposta evidencia a natureza autoritária e arrogante do Governo. Muitas vozes se levantam contra ela, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios. O Governo ultrapassou as regras do regime democrático à boa maneira dos tempos idos para atingir os seus propósitos. Subjacente a esta proposta está o aumento do tarifário para os utentes, para valores dos 3 ou 4 euros por metro cúbico, como preconiza o PIASAR, e a entrega de bandeja deste setor aos grupos económicos que há muito asseiam abocanhá-los, sem qualquer risco e com a garantia do máximo lucro. De uma assentada, o Governo coloca em causa a acessibilidade das pessoas à água, a manutenção dos postos de trabalho e destrói serviços públicos. Para o PCP, é inaceitável a ingerência do Governo na autonomia do poder local. Vou terminar, Sr. Presidente, e rejeitamos frontalmente a intenção do Governo de determinar os tarifários das águas e resíduos urbanos, assim como a consignação de verbas dos municípios. Recusamos o caminho da privatização e interviremos veementemente pela devolução das competências do abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos para os municípios, pela existência de um tarifário acessível e pela prestação de serviços públicos de qualidade às populações.